Santo dia, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com você nesta manhã. Esta semana, nós vamos falar sobre o conhecimento de si mesmo e a contrição dos pecados. Mas antes, vamos pedir, a presença do Espírito Santo e a intercessão da Virgem Maria. Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A humildade, ela sempre leva o homem a reconhecer o estado de fraqueza que possui. Não é possível trilhar um caminho espiritual sólido se se ignora a fraqueza e as misérias humanas presentes na alma. É aqui que se situa o primeiro passo para um autêntico conhecimento de si, a humildade. Vamos, nesta semana, invocar mais o Espírito Santo e mais a presença de Nossa Senhora. Por isso, nós vamos fazer a ladainha do Espírito Santo e a ladainha de Nossa Senhora. Mais do que as palavras e as meditações, é o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado. No Evangelho de São João, capítulo 16, Jesus mesmo quer nos mostrar, à luz do seu Espírito, o nosso fundo mal, a nossa miséria. Em João, capítulo 16, ele diz: Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Então, este momento pode ser um pouco difícil para nós, porque conhecer a própria miséria vai nos deixar, talvez, desanimados. Ah, não, eu não vou me consagrar, eu não sou digno, não. Mas não, conhecer a própria miséria não é uma coisa negativa, é positivo. Santa Teresa d'Ávila, ela vai dizer que a humildade é a verdade. A verdadeira humildade é fruto do autoconhecimento. É sim, é doloroso reconhecer que você não é perfeito, Que você tem as suas limitações, que você também erra. É doloroso, mas é libertador. Jesus mesmo nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso é preciso pedir ao Espírito Santo o conhecimento de si mesmo. Para enxergar o que o pecado original deixou em nós. Santa Teresa d'Ávila, ela nos diz que quanto mais uma sala está iluminada, mais você vê a sujeira que ela tem. E é verdade. Se você estiver num lugar na sua casa e onde bate o sol, mais você enxerga a sujeira daquele ambiente, não é verdade? O Espírito Santo, ele vem nos iluminar para que nós também possamos enxergar a sujeira da nossa alma, enxergar as nossas limitações e os nossos defeitos. E com esta luz do Espírito Santo, com esse reconhecimento do nosso pecado e da nossa falta, o Espírito Santo nos dá também o arrependimento dos nossos pecados, uma verdadeira contrição, porque nós estamos nos aproximando da luz. E é isso que a luz do Espírito Santo faz conosco. São Luís, ele vai dizer para nós repetirmos várias vezes as palavras do cego de Jericó, aquela passagem que está em Lucas 18, versículo 41. Vamos ler aqui. Ao aproximar-se Jesus de Jericó,
estava um cego sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Responderam-lhe: é Jesus de Nazaré que passa. Ele então exclamou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que vinham na frente repreendiam-no rudemente para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. Chegando ele perto, perguntou-lhe: que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vê, tua fé te salvou. É isso. Vamos pedir que essa semana Jesus também passe na nossa vida. E vamos pedir para ele: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E ouçamos o que Jesus nos pergunta: que queres que eu te faça, meu filho? E aí nós vamos responder: Jesus, que eu veja, que eu veja. Estamos pedindo, meus irmãos, a graça de enxergar. São Luís Maria Vianney, ele teve uma luz de Deus que mostrou a sua miséria. E ele não suportou, ele desmaiou. Um santo, minha gente, um santo. É claro que o Espírito Santo, ele é suave como a brisa. Então ele vai nos mostrar aos poucos. Mas é preciso não desanimar, porque ele pode mudar tudo em nós. Jesus, aquele que faz novas todas as coisas, né? Santa Faustina, ela também pediu esta graça. E o Senhor mostrou um pouquinho e ela também não aguentou. Meus irmãos, nós não temos noção da grandeza que nós somos e do estrago que o pecado original fez em nós. Só pode entender a sua própria miséria quem teve uma experiência com o amor de Deus. Senão a gente não consegue. Na primeira e na segunda aparição de Nossa Senhora de Fátima, Santa Faustina, ela tinha 7 anos. Nossa Senhora, ela perguntou quem era ela. Ela disse que tinha vindo do céu. E Nossa Senhora disse, Santa Jacinta perguntou se ela também iria para o céu. E Nossa Senhora disse que sim, que ela iria para o céu. Então, Santa Jacinta, né, diante daquela beleza da Virgem Maria, ela ficou inebriada com o amor daquela senhora que lhe falava do céu, né? Ela ainda não sabia quem era, Mas na terceira e na quarta aparição, Nossa Senhora mostrou para ela o inferno. E aí sim, mesmo sabendo que ela ia para o céu, ela ficou horas meditando, porque ela não queria que ninguém mais fosse para o céu. Ela viu muitas pessoas no inferno, não queria mais que mais pessoas fossem para o inferno, como ela tinha visto, né? E ela ficou muito triste. Ela não queria, ela pensou nos outros, ela não pensou em si mesma. Ela não queria que mais ninguém fosse para o inferno. Por quê? Porque ela se abriu à experiência do amor. Não um amor egoísta que só pensa em si, mas um amor que também olha para o outro. Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas, muitos teólogos, tentando negar a doutrina sempre ensinada pela igreja, sempre ensinada pela Bíblia e por próprio Jesus, pelo próprio Jesus Cristo, né? A doutrina infalível da igreja, né? Eles tentam negar que a existência do inferno, negando que o inferno não existe. Ah, existe, mas ninguém vai para lá. E Nossa Senhora, ela mostra para Jacinta que ela veio do céu, que a Jacinta iria para o céu, mas que o inferno existe e que muitos estão indo para lá. Nossa Senhora mostra para ela que a Bíblia não é brincadeira. Sabe, é como aquela noiva que está toda bem vestida, perfumada, né? Toda de branco, linda, maquiada, para se encontrar com seu noivo na igreja para o momento da cerimônia do casamento. E aí esta noiva cai numa poça de lama suja, fétida. Ela não era suja. A noiva não era suja. Ela estava toda linda, cheirosa, perfumada, né? Bonita, com as roupas, com as vestes limpas, mas ela caiu numa poça de lama. E aí ela não quis mais se apresentar para o seu noivo, né? Chegar diante do seu noivo daquela forma suja, fétida. Então, ela precisaria trocar as suas roupas. É isso.
também nós não queremos chegar diante do noivo com roupas sujas, né? Como Adão e Eva que se esconderam quando pecaram. Também nós não queremos nos esconder de Deus. Por isso nós precisamos buscar o conhecimento de nós mesmos e a verdadeira contrição dos nossos pecados. E não desanimar, porque o inimigo, ele tem o poder não de ler os nossos pensamentos, mas de sugerir, né, de injetar em nós pensamentos de desânimo, de desistência. Porque você vai ter uma experiência com as suas fraquezas, mas não é para desistir. Porque essa experiência com as próprias fraquezas, com o próprio pecado, é uma graça do Espírito Santo. O inimigo, ele tenta te acusar. E se você não estiver forte na certeza de que Deus te ama, se você não se abrir à experiência do amor de Deus, vai se deixar se assustar, vai querer desistir. Mas nós não somos assim. Nós não somos doentes assim como aquela noiva que não era suja. Simplesmente ela se sujou naquele momento. A nossa essência também não é assim. A nossa natureza, a nossa essência não é suja. Por isso, nós não podemos desistir. O Catecismo da Igreja Católica, ele diz que quem é humilde não se surpreende, não se assusta com sua miséria. Mas o Frei Lourenço da Ressurreição, um grande místico carmelita, ele dizia quando cometia um pecado: sou um grande pecador, a árvore produziu seu fruto. Mas na verdade, nós não somos assim. O cantor e compositor Valmir Alencar, ele tem uma música muito bonita que diz: a melhor intenção de ser melhor já é amor. Desde um sorriso a um olhar, sim, isso é amor. Pois se a imagem e semelhança do amor fostes criados, então dos teus gestos, dos teus atos, o mais sincero, o mais natural é o teu amar. A tua essência é o amor. Isso é maravilhoso. É uma descoberta libertadora. A nossa essência é o amor. Nós não precisamos estar sujos e fedidos pelo pecado. Não. Porém, Santo Agostinho e outros santos vão dizer: quando Adão e Eva caíram no pecado, o ser humano ficou doente. Por isso, está doente. Não é que nós sejamos assim, doentes permanentemente. Não. Mas quando estamos nesta vida, temos esta doença fétida, esta inclinação para o pecado. Por isso, esta meditação de hoje é muito forte, porém ela é necessária. Se a nossa essência é o amor, com Adão e Eva nós ficamos marcados pelo egoísmo, pelo fechamento ao amor. Como um imã que, com a força da gravidade, nos puxa para baixo. Nós viemos do amor, mas o pecado, ele nos puxa para baixo. Temos uma natureza que foi corrompida, e quem nega isso está cometendo um pecado. Está negando a fé católica, porque hoje a tendência é acreditar no naturalismo, que o ser humano não tem a marca do pecado original, que o ser humano é bom em si mesmo e não tem nenhuma inclinação para o mal. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer, olha, dizer isso dá margem a coisas gravíssimas, porque se seguirmos o nosso instinto pela queda do pecado que Adão e Eva nos deixaram como herança, estaremos condenados a viver no pecado, no erro e distantes da graça. Em Romanos capítulo 8, nós lemos que o ser humano está sujeito à vaidade, não por sua culpa, mas por causa da dependência dos nossos progenitores que deixaram uma marca em nós. Desculpa. Isto se torna mérito. Se a gente se une a Deus nesta batalha, Deus vai nos recompensar no céu. Mas precisamos reconhecer que existe esta doença em nós. Por isso, com a Imaculada Virgem Maria, nós dizemos: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. É uma oração que mais agrada a Nossa Senhora,
porque destrói este argumento mentiroso de que o ser humano não tem o pecado original. Nós estamos doentes por causa do pecado original. E a solução, meu irmão, minha irmã, é Cristo. Porém, nós precisamos da humildade, reconhecer que estamos doentes. Quando Adão e Eva perceberam que tinham o pecado, eles se esconderam de Deus. A primeira consequência do pecado, deturpação de quem é Deus, ter medo daquele que é o puro amor. A serpente, ela representava Satanás, que quer dizer o acusador. Quando Deus pergunta a Adão e Eva por que eles se escondiam, Adão culpou a Eva. E até o próprio Deus, aquela mulher que o Senhor me deu, foi quem me deu a maçã. E a Eva culpou a serpente. Né? Deixaram a serpente entrar dentro deles, né? O acusador, e se acusaram. Quando nós nos justificamos, Deus nos acusa. Quando nós, humildemente, nos acusamos, Deus nos justifica. É como aquela parábola do publicano e do fariseu louvando a si próprio. E o fariseu que batia no peito, o publicano que batia no peito, arrependido, né? O fariseu louvando-se a si próprio. E aí, o fariseu, São Luís diz para repetirmos esta semana inteira: Senhor, que eu veja. Que o Espírito Santo nos tire esta cegueira. Se você pegar o Evangelho de São João, no capítulo 9, no versículo de 39 a 41, Jesus então disse: Vim a este mundo para fazer uma distinção, um discernimento, uma discriminação. Os que não veem vão ver, e os que veem vão se tornar cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram-no e perguntaram-lhe: Também nós somos acaso cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas vocês dizem: Nós vemos, e o vosso pecado permanece. Em Apocalipse 3, o Senhor nos diz: Eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque dizes: Rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. São Paulo vai dizer: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Todos temos que reconhecer que estamos profundamente doentes. Leia esta semana no tratado os parágrafos 78, 79, 213, 227 e 228. Meditem sobre eles durante esses dias. E meditem também nas palavras de São Bernardo. Ele nos diz: pensa no que foste, um pouco de lodo. Pensa no que és, um vaso de escória, de esterco. Pensa no que serás, um pasto de vermes. É duro, mas isto nos coloca nos nossos lugares. Então, quando você for tentado a dizer a alguém: com quem pensa que você está falando? São Bernardo vai responder: com um pouco de lodo, com um vaso de escória, com um pasto de vermes. O livro da sabedoria nos diz: foi por causa da inveja do diabo que a morte entrou no mundo. A inveja do diabo injetou o pecado no mundo e o salário do pecado é a morte. Clame ao Espírito Santo, meu irmão, para lhe mostrar a sua miséria e o seu pecado. Vai ser dolorido, mas Deus vai levantar a sua autoestima. Vai ser dolorido, mas vai ser libertador. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo é aquele que nos justifica quando nós nos acusamos. Amém. Que a Virgem Maria interceda por você para que essa semana o Espírito Santo te ilumine, faça com que a luz esteja dentro de você, para que você possa enxergar a própria miséria, os próprios defeitos, para que você possa se reconhecer um pecador, para que você se arrependa dos seus pecados, né?
tenha um coração contrito, que é isso que o Senhor quer de nós. Um coração contrito, um coração verdadeiro, um coração que o ama, que reconhece que se é amado por Ele, né? Um coração humilde, que se reconhece dependente do amor de Deus e necessitado da luz do seu Espírito Santo. Reze a ladainha de Nossa Senhora, reze a ladainha do Espírito Santo com muita fé e creia, meu irmão, o Senhor te ouve e o Senhor te acolhe e Ele te atende à súplica de se reconhecer pecador, de se reconhecer dependente do amor dele. Amém. Fica com Deus e que essa seja uma semana abençoada para você, para mim também e para nossa família.